Há várias controvérsias sobre a sua pessoa. Quem foi ele? Por que ele traiu seu próprio mestre? A traição foi proposital? Foi predestinado a trair o seu rabi? Vamos analisar detalhadamente tudo desde o início. Judas nasceu na Judéia. Foi o único apóstolo que não nasceu na região da Galileia. Sua cidade natal se chama Quiriote. Na época de Jesus, não existia um sobrenome como existem hoje. O segundo nome da pessoa retratava o lugar onde ela morava ou era conhecida pelo nome dos pais, ou até mesmo pelo partido religioso que aquela pessoa era. Como, por exemplo, Jesus de Nazaré, pois Jesus era da cidade de Nazaré. O cego Bartimeu, Bar em hebraico significa filho, então ele era conhecido como filho de Timeu. Simão Bar Jonas, Simão, o filho de Jonas. Simão, o Zelote, Simão do Partido Revolucionário Zelota. Judas Iscariotes. Iscariotes vem da palavra latina sicarius. Para entender quem foi Judas, é necessário entender o contexto histórico da época de Jesus. No cenário político do século I, os judeus estavam dominados por Roma, oprimidos por terem as suas terras confiscadas e a cobrança de impostos serem altas demais. Era necessário que os judeus juntassem forças para se libertar da opressão romana. Era necessário surgir um libertador para isso. E realmente, esse libertador com características heróicas é proposto no Antigo Testamento sendo codinominado como Messias. A palavra Messias significa ungido. A transliteração da palavra hebraica Messias para o grego, temos a palavra Cristo. Então, quem seria esse Messias? O Messias seria o libertador do povo de Israel, debaixo da opressão de qualquer nação que esse povo judeu se encontrasse na época. A promessa de um libertador deixava os judeus em estado de alerta, e alguns deles estariam preparados para uma possível revolta caso o Messias chegasse. Havia na época de Jesus alguns partidos religiosos, como bem afirma o historiador Flávio Joséfo, e cada um com a sua ideologia. Como, por exemplo, os essênios entendiam que o Messias seria um mestre de justiça e purificaria seu povo das imundícias pecaminosas. Os herodianos, que imaginavam que o Messias estabeleceria o reino de Israel através da família herodiana. Os fariseus, que eram aqueles que se comprometiam a estudar a Torá e a cuidar das questões religiosas do povo judeu. Os saduceus eram aqueles que se ligavam à parte rica da elite romana. Os zelotes, partido revolucionário no qual tinha zelo pela lei de Deus e estariam na expectativa de a qualquer momento promover uma revolução armada contra os romanos. Isso é bem descrito no livro do Dr. Reza Aslan, no seu livro chamado Zelota. E os sicários. A palavra sicário significa assassino. Os sicários eram um grupo de extermínio que, vez ou outra, assassinavam personagens importantes da elite romana e, vez ou outra, assassinavam também alguns judeus que se coligavam aos romanos. Isso, para os sicários, era uma afronta, pois os judeus que se ligassem a Roma estariam traindo a sua própria pátria. Normalmente, os sicários sempre usavam armas curtas, como facas, adagas, armas que poderiam tirar a vida de alguém ao mesmo tempo sem serem notadas. Então, os sicários ficaram conhecidos como a gangue do punhal. Os próprios sicários chegaram a assassinar um sacerdote chamado Jonatas dentro do templo de Jerusalém. Um assassinato em forma de protesto, isso porque os sicários eram ligados aos partidos zelota, sendo os assassinos que cumpriam os planos do partido zelota. Com todos esses argumentos históricos comprovados por vários autores, chega-se à conclusão de que Judas possivelmente era de um partido revolucionário que esperava o Messias para limpar a terra santa dos inquisidores romanos.
Alguns assim entendem que a traição de Judas foi, na verdade, uma tentativa de fazer Jesus se revelar como um Messias bélico, mostrando sua autoridade, libertando o povo judeu do domínio romano. Para Judas, só assim Jesus se revoltaria e mostraria o seu real poder contra os romanos. Quem era Judas nos evangelhos? Judas era aquele do grupo que cuidava das finanças. Isto está no Evangelho de João, no capítulo 12, no verso 6. Porém, o apóstolo João afirma que Judas era ladrão e constantemente roubava o que havia dentro da bolsa do grupo. A traição de Jesus é um tanto quanto polêmica. As comparações dentre os evangelhos, os relatos são totalmente diferenciados. Vamos analisar alguns textos. No Evangelho de Marcos, temos algo proposto em relação à traição, dizendo: "E logo, falando ele, ainda veio Judas, que era um dos 12, da parte dos principais dos sacerdotes e dos escribas e dos anciãos, e com ele uma grande multidão com espadas e varapaus. Ora, o que o traíra tinha-lhes dado um sinal, dizendo: aquele que o beijar é esse, prendei-o e levai-o com segurança. E logo chegou, aproximou-se dele e disse-lhe: Rabi, Rabi, e o beijou, e lançaram-lhe as mãos e o prenderam." Marcos capítulo 14, verso 43 ao 46. Vamos analisar o próximo relato do Evangelho de Mateus, que diz o seguinte: "Estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e varapaus, enviada pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. E que o traíra tinha-lhe dado um sinal: o que o beijar é esse, prendei-o. E logo aproximou-se de Jesus e disse: Eu te saúdo, Rabi, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: Amigo, a que viestes? Então, aproximando-se dele, lançaram-lhe mão de Jesus e o prenderam." Mateus capítulo 26, verso 47 a 50. Vejamos o Evangelho de Lucas. Estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, ia diante dela, e chegou-se a Jesus para o beijar. E Jesus lhe disse: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? Lucas capítulo 22, verso 47 e 48. Sobre o relato dos três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, que são considerados sinóticos, a palavra sinótico significa vistos juntos. Não existe nenhuma problemática grave. O grande problema acontece no Evangelho de João. Vejamos o relato. Tendo Jesus dito isto, saiu com seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto, no qual entrou ele e seus discípulos. E Judas, o que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a corte e os oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e achortes e armas. Sabendo, pois, Jesus de todas as coisas que sobre ele havia de vir, adiantou-se-lhe e disse-lhes: A quem buscais? Responderam-lhe: A Jesus o Nazareno. Disse-lhe Jesus: Sou eu. E Judas, o que o traía, estava com ele. Quando, pois, lhe disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Tornou-lhe, pois, a perguntar: A quem buscais? E eles disseram: A Jesus Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixai a ir estes, para que se cumprisse a palavra que tenha dito: Dos que me destes, nenhum deles perdi. João, capítulo 18, no verso de 1 a 9. Analisando o Evangelho de João, qual foi a traição de Judas? O próprio texto mostra que foi Jesus quem se entrega. O texto diz que Judas era o traidor, mas no texto de João, Judas não fez exatamente nada. E a pergunta que fica no ar é: qual foi a traição de Judas no Evangelho de João?
Outro fato a ser analisado é que o beijo que Judas deu em Jesus era um sinal para os guardas saberem quem era Jesus. O beijo era para identificar Jesus da multidão. Como pode ser isto, sendo que o próprio Jesus afirma que todos os conheciam? Veja o relato de Jesus após Judas o beijar no Evangelho de Marcos. E respondendo Jesus disse-lhes: Saístes com espada em varapaus a prender-me como um salteador? Todos os dias estava convosco, ensinando no templo, e não me prendestes. Mas isso é para que as Escrituras se cumpram. Jesus estava todos os dias com eles no templo, e eles não prenderam Jesus. Por que Judas teve que dar um beijo para mostrar quem era Jesus? Se Jesus estava todos os dias com eles no templo e eles não prenderam Jesus, por qual motivo Judas teria que dar um beijo para identificar quem era Jesus? Sendo que Jesus estava todos os dias com eles no templo, eles já conheciam Jesus. Outro fato a ser analisado é a morte de Judas. Como Judas morreu? Vamos analisar o que a Bíblia e a história têm a nos relatar sobre tal fato. O Evangelho segundo escreveu Mateus relata: Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. O livro de Atos foi escrito pelo evangelista Lucas, e Lucas descreveu o relato de Pedro em relação à morte de Judas. Então temos duas confirmações, a de Lucas e a de Pedro, que diz o seguinte: Ora, este adquiriu um campo com um galardão de iniquidade, e precipitando, rebentou-se pelo meio, e todas as suas entranhas